Conselhos católicos práticos para a educação dos filhos. Muito bem, que alegria estar com vocês hoje. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo são pais, são mães, são avós, ou estão se preparando para formar uma família. E eu sei também que existe uma pergunta que tira o sono de muita gente boa, de muita gente que ama a Deus e quer fazer a coisa certa. A pergunta é simples, mas o peso dela é enorme. Como é que eu educo meus filhos neste mundo? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu quero oferecer a vocês conselhos práticos, concretos, aplicáveis, fundamentados na sabedoria da Igreja Católica, para que vocês saiam deste vídeo com ferramentas reais. Não teoria vazia, não ideal inatingível, mas passos que vocês podem dar amanhã de manhã na casa de vocês. Agora, antes de entrar nos conselhos, eu preciso ser honesto com vocês sobre uma coisa. Educar filhos hoje é mais difícil do que era há 30, 40, 50 anos. Não porque as crianças mudaram, a natureza humana continua a mesma, mas porque o mundo ao redor mudou. Os pais de antigamente não tinham que competir com um celular que cabe no bolso e oferece acesso ilimitado a todo tipo de conteúdo. Não tinham que lidar com escolas que, muitas vezes, trabalham contra os valores que a família tenta transmitir. Não tinham que explicar para uma criança de 7 anos por que certas coisas que ela vê na televisão ou na internet estão erradas. Vocês, pais de hoje, enfrentam uma batalha que as gerações anteriores não conheceram. E muitos de vocês sentem isso na pele. Sentem o cansaço, a insegurança, a sensação de que estão nadando contra a correnteza. Às vezes, no silêncio da noite, vem aquela dúvida: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que meus filhos vão manter a fé? Será que eu vou conseguir? Se você já sentiu isso, eu quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. Essa angústia não é sinal de fraqueza, é sinal de que você leva a sério a missão que Deus colocou nas suas mãos. E é exatamente por isso que nós vamos conversar hoje. Porque existe um caminho. A Igreja tem uma sabedoria de 2000 anos sobre como formar almas, como educar filhos, como construir lares que sejam verdadeiros santuários. E essa sabedoria funciona. Sempre funcionou. E vai funcionar na sua casa também, se você aplicar com fé e perseverança. Então vamos juntos. Eu vou te mostrar o que fazer e, mais importante, o porquê de cada coisa. Porque quando você entende o fundamento, a prática se torna mais fácil. Mas antes de falar sobre horários, rotinas, telas e atividades, eu preciso estabelecer com vocês uma coisa que é absolutamente fundamental. Porque se nós não entendermos isso, todo o resto vira técnica vazia, vira método sem alma, vira um monte de regras que não levam a lugar nenhum. E a coisa é a seguinte: educar um filho não é simplesmente ensinar boas maneiras, não é apenas formar um cidadão produtivo, não é só preparar alguém para ter sucesso na vida profissional. Educar um filho, na perspectiva católica, é conduzir uma alma ao céu. É isso. Essa é a missão. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2223, diz com todas as letras que os pais são os primeiros e principais educadores dos filhos e que esse direito e esse dever são, nas palavras da Igreja, primordiais e inalienáveis. Ninguém pode tirar isso de vocês. Nem o Estado, nem a escola, nem a sociedade. Deus confiou aquela criança a vocês e vocês vão prestar contas a Ele pelo que fizeram com essa missão. São Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, versículo 4, dá uma instrução direta aos pais: criai vossos filhos na disciplina e na doutrinação do Senhor. Prestem atenção nas palavras: disciplina e doutrinação do Senhor. Não é a disciplina do mundo, não é a doutrinação da moda, não é o que a sociedade acha que é certo neste momento, é do Senhor. A referência é Deus. O padrão é Cristo. O objetivo é a santidade. Quando vocês batizaram seus filhos, ou quando vocês vão batizá-los, vocês assumiram um compromisso diante de Deus e da Igreja. O sacerdote perguntou: vocês estão dispostos a educar esta criança na fé católica? E vocês responderam que sim.
Aquele sim não foi um detalhe cerimonial, foi um juramento sagrado. E Deus levou aquele juramento a sério, mesmo que o mundo não leve. Agora, qual é o problema que nós enfrentamos hoje? O problema é que a maior parte da educação moderna foi construída como se Deus não existisse. As escolas, os métodos pedagógicos, os livros, os programas, quase tudo parte de um pressuposto silencioso. O que importa é formar pessoas competentes, produtivas, bem-sucedidas, segundo os critérios do mundo. E a alma? A alma fica de fora. A eternidade não entra na equação. O resultado nós estamos vendo. Uma geração inteira de jovens ansiosos, deprimidos, sem sentido, sem raízes, sem fé. Crianças que têm tudo materialmente e não têm nada espiritualmente. Adolescentes que foram preparados para passar no vestibular, mas não foram preparados para enfrentar uma tentação, para perdoar uma ofensa, para perseverar na dificuldade, para morrer bem. Isso não é educação. Isso é treinamento. E treinamento não salva ninguém. São João Bosco, o grande educador de jovens, o santo que dedicou a vida inteira a formar almas, dizia uma frase que deveria estar escrita na parede de todo lar católico: a educação é coisa do coração. Não é coisa só da cabeça, não é coisa só das técnicas, não é coisa só dos métodos, é coisa do coração. É amor, é presença, é exemplo, é sacrifício, é oração. Dom Bosco sabia que você pode ter o melhor método do mundo, mas se não tiver amor, se não tiver vida interior, se não tiver Deus no centro, você não vai formar santos, vai formar no máximo pessoas educadas que vão para o inferno com boas maneiras. E isso não serve. Isso não é o que Deus espera de nós. Então, antes de qualquer conselho prático, eu preciso que vocês gravem isso no coração. Toda técnica, toda rotina, toda regra que eu vou apresentar a partir de agora só faz sentido se estiver a serviço deste objetivo maior. Nós não estamos formando filhos para o mundo. Nós estamos formando filhos para o céu. O sucesso profissional é bom, mas é secundário. A saúde é importante, mas é passageira. O que realmente importa, o que vai durar para sempre, é o destino eterno daquela alma que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Se vocês entenderam isso, então agora nós podemos falar sobre a prática. Porque a prática, quando iluminada por esse fundamento, ganha um peso completamente diferente. Cada rotina vira oração. Cada correção vira ato de amor. Cada sacrifício vira caminho de santidade, para os filhos e para os pais. Muito bem, então vamos à prática. E eu quero começar por algo que parece simples, que parece básico, mas que eu já vi destruir famílias inteiras quando é negligenciado. Estou falando da rotina, dos horários, da ordem no lar. Vocês não têm ideia de quantos problemas de comportamento, de quantas brigas, de quanta ansiedade infantil poderiam ser resolvidos simplesmente estabelecendo horários fixos na casa. A criança precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, o que se espera dela em cada momento do dia. Isso não é rigidez, isso não é autoritarismo, isso é amor. Porque a criança que vive no caos, que não sabe quando vai dormir, que não sabe quando vai comer, que não tem nenhuma estrutura, essa criança vive em estado permanente de insegurança. E insegurança gera ansiedade, gera birra, gera desobediência, gera todo tipo de problema. O primeiro conselho prático, portanto, é este: estabeleçam horários fixos para dormir e acordar, todos os dias, os mesmos horários, sem exceção nos dias de semana, com flexibilidade mínima nos fins de semana. Quando a criança sabe que às 8 horas da noite começa a rotina de dormir, o corpo dela se prepara, a mente dela se prepara e tudo flui com muito mais facilidade. E tem mais: quando os filhos dormem em horário fixo, os pais ganham um tempo precioso à noite para cuidar do casamento, para conversar, para rezar juntos, para descansar. A casa inteira se beneficia. Agora, não basta só definir o horário,
É preciso criar uma rotina da noite. Um ritual que se repete todos os dias e que vai sinalizando para a criança que o dia está terminando. Na minha experiência, o que funciona muito bem é algo assim: jantar em família, banho, escovar os dentes, colocar o pijama, leitura de uma história, orações e dormir. Sempre na mesma ordem, sempre no mesmo ritmo. A criança vai internalizando aquilo e depois de algumas semanas ela mesma começa a seguir os passos sem que você precise mandar. Isso é disciplina verdadeira, a que vem de dentro, a que se torna hábito, a que forma caráter. E por falar em formar caráter, o segundo conselho prático é ensinar autonomia desde cedo. Existe uma tentação muito grande, especialmente nas mães, de fazer tudo pela criança. De vestir, de calçar, de cortar a comida, de arrumar a cama, de guardar os brinquedos. E eu entendo, é mais rápido, é mais fácil, evita a bagunça. Mas é um erro grave, porque cada vez que você faz pela criança algo que ela poderia fazer sozinha, você está roubando dela uma oportunidade de crescer. A criança que aprende a se vestir sozinha aos 3 anos desenvolve algo que vai muito além da habilidade prática. Ela desenvolve senso de responsabilidade. Ela desenvolve confiança em si mesma. Ela desenvolve a noção de que é capaz de enfrentar desafios. E isso vai com ela para a vida inteira. São Bento, o pai do monaquismo ocidental, estabeleceu um lema que guiou gerações de monges e que deveria guiar também as famílias católicas: Ora et labora, que significa reza e trabalha. O trabalho na visão cristã não é castigo, não é fardo, é dignidade. É participação na obra criadora de Deus. Quando você ensina seu filho a arrumar a própria cama, a guardar os próprios brinquedos, a ajudar a pôr a mesa, a lavar uma louça, você não está explorando a criança. Você está formando a alma dela. Você está ensinando que a vida não é só receber, é também servir. Você está preparando um futuro adulto que vai saber cuidar de uma casa, de uma família, de uma comunidade. As tarefas domésticas adaptadas à idade de cada criança são uma escola de virtudes. Ali se aprende paciência, ali se aprende perseverança, ali se aprende humildade. E mais, quando a criança participa das tarefas da casa, ela se sente parte da família de um jeito muito mais profundo. Ela não é apenas alguém que recebe, ela é alguém que contribui. Isso faz uma diferença enorme na formação do caráter. E agora vem um ponto que eu sei que é delicado, mas que precisa ser dito com toda a clareza. Limitem a exposição às telas. Eu sei que é difícil. Eu sei que o celular e a televisão são os recursos mais fáceis para acalmar uma criança, para ganhar alguns minutos de paz, para conseguir fazer outras coisas. Mas o preço que se paga é alto demais. As pesquisas são unânimes em mostrar que a exposição excessiva às telas prejudica o desenvolvimento cognitivo, prejudica a capacidade de atenção, prejudica o sono, prejudica as relações sociais. E isso sem falar no conteúdo, porque mesmo os desenhos aparentemente inocentes muitas vezes carregam mensagens que vão contra tudo o que a família católica quer transmitir. A minha recomendação é simples e direta: um filme por semana, no máximo. De preferência no fim de semana, de preferência em família, de preferência algo que tenha valor educativo, ou pelo menos não tenha conteúdo nocivo. Filmes antigos costumam ser mais seguros. Documentários sobre natureza, sobre animais, sobre história, são excelentes. E celular próprio eu recomendo fortemente que não seja dado antes dos 15 anos. Eu sei que parece radical, eu sei que todo mundo tem, eu sei que a criança vai reclamar. Mas vocês não estão educando para agradar. Vocês estão educando para salvar. E a alma de uma criança vale mais do que a aprovação dos coleguinhas. No lugar das telas, o que colocar? Livros, brincadeiras ao ar livre, jogos de tabuleiro, conversa em família, trabalhos manuais, música. Coisas que exigem atenção, que desenvolvem a imaginação, que criam vínculos reais entre pessoas reais. A criança vai resistir no começo, é natural. Mas depois de algumas semanas,
ela vai descobrir que existe um mundo muito mais rico do que aquele que cabe numa tela de 5 polegadas. E vocês vão ver a diferença no comportamento dela, na capacidade de concentração, na qualidade do sono, na alegria genuína. Porque a alegria que vem de uma brincadeira verdadeira, de uma história bem contada, de um tempo com os pais, essa alegria é real. A alegria que vem das telas é artificial, é passageira e deixa um vazio cada vez maior. Agora eu quero falar sobre algo que muitas vezes é esquecido quando se pensa em educação católica, mas que é absolutamente essencial: a formação do corpo. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos, compostos de alma e corpo. E o corpo não é um estorvo, não é um problema, não é algo a ser ignorado. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz uma pergunta que deveria nos fazer pensar: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Templo, lugar sagrado, morada de Deus. Isso significa que cuidar do corpo, desenvolver o corpo, fortalecer o corpo, é também um ato espiritual. E quando se trata de crianças, isso é ainda mais importante, porque o desenvolvimento físico está diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo, emocional e até moral. O conselho prático aqui é levar as crianças ao limite físico delas, de forma saudável, alegre e adaptada à idade. Isso significa atividades que exijam esforço, que provoquem cansaço bom, que façam a criança suar, respirar fundo, sentir os músculos. Pode ser um esporte como judô, como jiu-jitsu, como natação, como balé. Pode ser simplesmente correr no parque até cansar, subir em árvores, brincar na grama, escalar um muro de escalada. O que importa é que a criança experimente o próprio corpo, descubra os próprios limites e aprenda a superá-los. Quando uma criança está cansada fisicamente, quando ela gastou energia de verdade, ela dorme melhor, come melhor, se comporta melhor e fica muito menos suscetível à agitação que vem do excesso de estímulos digitais. E tem mais: quando ela aprende a superar um limite físico, ela está desenvolvendo uma virtude que vai servir para a vida inteira: a fortaleza. A capacidade de continuar quando está difícil, de não desistir diante do cansaço, de enfrentar o desconforto sem reclamar. Isso se aprende no corpo antes de se aprender na alma, e o contato com a natureza sempre que possível faz parte disso. Pisar na grama, sentir o sol, ver os animais, respirar ar puro. Deus criou o mundo como um livro que fala dele, e as crianças precisam ler esse livro com os próprios sentidos. Mas a formação do corpo sozinha não basta. É preciso formar também a inteligência, e formar a inteligência de um jeito que conduza à verdade, não à confusão. E aqui entra um dos conselhos mais importantes que eu posso dar a vocês. Leiam para os seus filhos, todas as noites, se possível, ou pelo menos várias vezes por semana. Sentem com eles, peguem um livro e leiam histórias. Não histórias quaisquer, mas histórias que formem o imaginário, que apresentem heróis verdadeiros, que transmitam valores, que apontem para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Histórias da Bíblia são fundamentais. Abraão, Moisés, Davi, os profetas, a vida de Jesus, os Atos dos Apóstolos. Vidas de santos são um tesouro. São Francisco, Santa Teresinha, São João Bosco, os mártires, os confessores, as virgens. Para as meninas, histórias de santas e de mulheres virtuosas fazem um bem imenso. Nossa Senhora, Santa Joana d'Arc, a Princesa Isabel, as Pastorinhas de Fátima. Para os meninos, histórias de heróis e de homens de caráter. São Luís, rei de França, São Jorge, os cavaleiros cristãos. E não tenham medo de contar também as grandes histórias da tradição ocidental, mesmo as que não são explicitamente cristãs. Os 12 trabalhos de Hércules, a história de Perseu, a Odisseia, contadas de forma adaptada e com discernimento, formam o imaginário de um jeito poderoso. A criança sabe distinguir entre história real e história fictícia, basta explicar com clareza.
E essas narrativas heróicas preparam a alma para receber depois as verdades maiores da fé. As fábulas de Êxopo são excelentes para os pequenos. Mais tarde, as crônicas de Nárnia, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, são obras que carregam valores profundamente cristãos sob a forma de aventura. O ponto é este: o imaginário da criança vai ser formado por alguma coisa. Se não for formado por histórias boas, vai ser formado por histórias ruins. Se não for formado pelos pais, vai ser formado pela internet, pela televisão, pelos colegas de escola. Então, tomem a iniciativa. Sejam vocês os que alimentam a imaginação dos seus filhos com beleza, com verdade, com grandeza. E junto com as histórias, a música. A exposição à música clássica é, do ponto de vista educacional, uma das coisas mais benéficas que existem para o desenvolvimento infantil. Isso não é opinião, isso é ciência. A complexidade harmônica, a estrutura melódica, a riqueza dos timbres, tudo isso desenvolve conexões neurais que nenhum outro tipo de música desenvolve da mesma forma. Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi são presentes que vocês podem dar aos seus filhos sem gastar quase nada. Coloquem para tocar enquanto eles brincam, enquanto fazem as tarefas, enquanto se preparam para dormir. E, se for possível, incentivem que aprendam um instrumento: piano, violino, flauta, violão, qualquer um. O esforço de aprender música forma a disciplina, a paciência, a sensibilidade estética, de um jeito que poucas outras atividades conseguem. E agora vem a parte mais delicada de todas, a formação moral. Porque não basta ter um corpo forte e uma mente instruída. É preciso ter um caráter reto, é preciso ter virtudes. E virtude não nasce espontaneamente, virtude se forma, se cultiva, se exercita. O livro dos Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, dá uma instrução que os pais católicos deveriam gravar no coração. Educa a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é uma promessa, mas é também uma responsabilidade. O caminho precisa ser ensinado. A criança não vai descobrir sozinha o que é certo e o que é errado. Ela precisa ser instruída, corrigida, guiada. E aqui eu preciso ser muito claro. Corrigir os filhos não é opcional, é obrigação. A correção feita com amor, com firmeza, com serenidade, é um dos maiores atos de caridade que os pais podem praticar. O que destrói as crianças não é a correção, é a ausência dela. É o deixa para lá, é o coitadinho, é o medo de frustrar, é a preguiça de enfrentar a birra. A criança que não é corrigida se torna insuportável primeiro, e depois se torna infeliz. Porque ela percebe, no fundo, que ninguém se importa o suficiente para dizer não. A criança mimada não é uma criança amada, é uma criança abandonada de um jeito sutil e cruel. Então, corrijam. Corrijam com calma, sem gritar, sem perder a paciência, mas corrijam. Ensinem que não se come só o que gosta, que se come o que é servido com gratidão. Ensinem que se fala por favor e obrigado, que se respeita o pai e a mãe, que se olha nos olhos quando um adulto está falando. Ensinem que birra não funciona, que choro manipulador não vai conseguir nada, que as regras da casa existem e serão cumpridas. E quando a criança errar, e ela vai errar porque é humana, corrijam o erro e mostrem o caminho certo. Sem humilhar, sem destruir, mas também sem fingir que nada aconteceu. E acima de tudo, deem o exemplo, porque as crianças aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Se vocês querem que seus filhos rezem, rezem na frente deles. Se querem que leiam, leiam na frente deles. Se querem que sejam pacientes, sejam pacientes. Se querem que perdoem, perdoem. Se querem que amem a Deus de um jeito que eles possam ver. O exemplo dos pais é a catequese mais poderosa que existe. Nenhuma aula, nenhum livro, nenhum vídeo substitui o testemunho vivo de um pai e de uma mãe que vivem aquilo que ensinam. Tudo o que eu disse até agora é importante, mas nada disso faz sentido completo se não estiver enraizado na vida espiritual. Porque no fim das contas,
Nós não estamos formando apenas cidadãos, não estamos formando apenas pessoas educadas e competentes, nós estamos formando almas para a eternidade. E a alma precisa ser alimentada. A alma precisa de Deus. A alma precisa dos sacramentos, da oração, da vida de graça. Sem isso, todo o resto é construção sobre areia. Pode até parecer bonito por um tempo, mas não vai resistir às tempestades que certamente virão. O primeiro e mais importante compromisso espiritual da família católica é a missa dominical. Isso não é opcional, isso não é quando der, isso não é se as crianças estiverem comportadas. É todo domingo, sem exceção, aconteça o que acontecer. Eu sei que é difícil, eu sei que levar crianças pequenas à missa é um sacrifício. Elas querem levantar do banco, elas fazem barulho, elas se agitam, elas não entendem o que está acontecendo. Eu sei disso tudo, mas vocês precisam perseverar, porque a graça que a criança recebe ao estar presente no santo sacrifício da missa é real, mesmo que ela não compreenda, mesmo que ela não perceba. E mais do que isso, vocês estão ensinando pelo exemplo que Deus vem em primeiro lugar, que existe algo mais importante do que o conforto, do que o passeio, do que o sono. Que a família católica se reúne no dia do Senhor para adorar o Senhor. Essa lição, gravada na memória desde a primeira infância, vai acompanhar seus filhos pela vida inteira. E com o tempo, com a repetição, com a graça, eles vão aprendendo a se comportar, vão aprendendo a prestar atenção, vão aprendendo a amar a missa. Mas isso só acontece se vocês não desistirem. Além da missa, a oração em família é um tesouro que não pode faltar no lar católico. E não precisa ser algo complicado, não precisa ser longo, não precisa ser solene. O que importa é que seja constante, que seja sincero, que seja feito junto. Na rotina da noite, depois da história, antes de dormir, rezem com os filhos. Comecem com as orações básicas: Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Ensinem a oração ao Santo Anjo da Guarda, que é tão própria da infância e que cria na criança a consciência de que ela tem um protetor celeste ao seu lado. E depois, acrescentem uma oração livre pelas intenções da família, pelos avós, pelos padrinhos, pelos doentes, pelos que já morreram. Deixem que as crianças também peçam, que elas expressem com as próprias palavras o que têm no coração. Esse momento de oração em família, repetido todas as noites, vai criando uma memória espiritual que nada pode apagar. E quando seus filhos forem adultos, quando enfrentarem as dificuldades da vida, eles vão se lembrar daquele momento de paz, daquela voz dos pais rezando, daquela presença de Deus no lar. E isso vai sustentá-los. Depois que a criança atinge a idade da razão, por volta dos 7 anos, é fundamental introduzi-la no sacramento da confissão. A confissão é um dos maiores presentes que Deus deu à Igreja, e as crianças precisam aprender desde cedo a usar esse presente. Ensinem a fazer exame de consciência, ensinem a reconhecer os próprios erros, ensinem que o pecado ofende a Deus, mas que Deus perdoa sempre quem se arrepende de coração. A criança que aprende a se confessar aprende algo que muitos adultos nunca aprenderam, que errar faz parte da condição humana, mas que o erro não é o fim da história, que existe misericórdia, que existe recomeço, que Deus não desiste de nós. E além das práticas regulares, criem memórias espirituais especiais. Façam peregrinações em família, visitem santuários, participem de festas litúrgicas com alegria. O Natal, a Páscoa, Corpus Christi, as festas de Nossa Senhora, tudo isso deve ser vivido de forma especial no lar católico, não apenas como feriados, mas como celebrações da fé. A criança que cresce com essas memórias, que associa a fé católica a momentos de alegria, de beleza, de família reunida, essa criança terá raízes profundas que as tempestades da vida não vão conseguir arrancar. E por falar em tempestades, eu preciso dizer uma última coisa sobre a proteção dos filhos. Nós vivemos em um mundo que, em muitos aspectos, é hostil à fé católica.
As escolas, muitas vezes, ensinam coisas contrárias ao que a igreja ensina. Os colegas, a internet, a mídia, tudo isso bombardeia as crianças com ideias que podem confundir, que podem desviar, que podem destruir a fé. E os pais católicos precisam estar atentos. Não se trata de criar uma bolha, não se trata de isolar os filhos do mundo. Isso não é possível e nem seria saudável. Mas trata-se de blindar com sabedoria, de acompanhar de perto, de desfazer os nós ideológicos que vão aparecendo. Se seu filho chegar da escola com uma ideia estranha, com uma confusão na cabeça, não deixe passar. Sente com ele, pergunte, escute e depois explique com calma a verdade. Nunca finja que nada está acontecendo. Nunca subestime o poder de uma mentira repetida. Se a escola estiver sistematicamente trabalhando contra a fé e os valores da família, considere seriamente outras opções. Procure escolas católicas de verdade, não apenas de nome. Considere o ensino domiciliar, se for viável. Faça o que for preciso para proteger a alma dos seus filhos. Porque a alma deles vale mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer conveniência, mais do que qualquer aprovação social. E eu quero encerrar com uma palavra de esperança, porque nenhuma catequese católica pode terminar sem esperança. Educar filhos é difícil. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Vocês vão errar, vocês vão cansar, vocês vão ter dias em que vão se perguntar se está valendo a pena. E eu quero dizer a vocês que está. Cada oração rezada junto, cada história contada, cada correção feita com amor, cada missa assistida, cada sacrifício oferecido, tudo isso está construindo algo que vocês não conseguem ver agora, mas que Deus vê. Vocês estão plantando sementes, e Deus é fiel. Ele faz crescer o que foi plantado com fé. Vocês não estão sozinhos nessa missão. Deus está com vocês. Nossa Senhora está com vocês. O anjo da guarda dos seus filhos está trabalhando ao lado de vocês. E onde vocês não conseguem chegar, a graça de Deus chega. Confiem nisso. Perseverem. Não desistam. Um dia, se Deus quiser, vocês vão ver seus filhos adultos, firmes na fé, transmitindo aos seus netos aquilo que vocês transmitiram a eles. E vocês vão olhar para trás e agradecer cada esforço, cada noite mal dormida, cada batalha travada. E no fim de tudo, no fim da vida, quando vocês chegarem diante de Deus, a maior alegria não vai ser nenhuma conquista profissional, nenhum bem material, nenhum reconhecimento do mundo. A maior alegria vai ser poder dizer: Senhor, os filhos que tu me deste, eu os conduzi a ti. Aqui estamos juntos para sempre. Essa é a meta. Esse é o prêmio. Por isso, vale a pena cada sacrifício. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Que Nossa Senhora, Mãe da Sagrada Família, interceda por cada pai e cada mãe que está lutando para educar seus filhos na fé. Que São José, guardião do menino Jesus, ensine vocês a proteger e a guiar os pequenos que Deus confiou aos seus cuidados. E que o Senhor dê a vocês a graça da perseverança, da paciência e do amor que nunca desiste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.